Queridos alunos, bom dia. Na aula de hoje falaremos sobre curto-circuito e sobre medidas elétricas, né? Vamos começar com o conceito aqui de curto-circuito. Vamos imaginar um circuito bem simples, uma bateria de diferença de potencial V, né? Ligado a uma resistência elétrica, a um resistor, né, de resistência R, e eu tenho uma tensão aqui e uma resistência, vai aparecer uma corrente I. Agora imagine que a gente faz o seguinte, a gente faz uma ligação com o fio aqui por cima e faz um trecho em paralelo. Então eu tenho esse circuito e fiz um trecho em paralelo aqui, passei um fio condutor ideal aqui por cima. E aí, o que será que vai acontecer, né? O que vai acontecer agora? Qual que é o efeito de você fechar um curto aqui, um fio condutor ideal, sem resistência nenhuma, em paralelo aqui no seu circuito? Então vamos lá. Eu tenho que, para analisar o efeito que isso vai ter na corrente, eu tenho que imaginar aqui um circuito equivalente. Eu vou transformar essa associação em paralelo numa resistência única, que é a resistência equivalente, e vou analisar se ela aumentou, se ela diminuiu, o que vai acontecer com ela. Então vamos lá. Tem um trecho, eu vou chamar a resistência do fio condutor de X. No caso ideal, esse X vale 0, né? No caso prático, mesmo um condutor muito bom, ele vai ter uma resistência não nula, né? Vai ser próximo de 0, mas não será rigorosamente 0, né? Então vamos analisar. Esse trecho em paralelo eu posso trocar por uma resistência equivalente, e pela equação, né, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência do resistor mais 1 sobre X. Lembrando aqui que o X vai ser um número muito pequenininho. Vou dizer que ele tende a 0. E aí, analisando matematicamente esse caso, o que a gente tem? Se o X for um número extremamente pequeno, 1 sobre X, essa fração, 1 sobre um número muito pequeno, isso vai dar um número muito grande, né? O denominador aqui, que é o X, tende a 0, a fração 1 sobre X vai explodir para infinito. Então, eu vou ter que 1 sobre X vai ser um número muito grande. Eu vou dizer que isso tende a infinito, quando o X tende a 0. E quando você soma 1 sobre R, se 1 sobre X já é um número muito grande, que tende a infinito, a soma, né, somando mais um cara aqui, continua sendo um número muito grande, tendendo a infinito. Então a conclusão é que quando x tende a 0, 1 sobre R equivalente, que é o lado esquerdo da equação, vai ser igual a um número muito grande, vai ser igual a um número que explode, né, que tende a infinito. Então eu concluo que 1 sobre R equivalente desse circuito tende a infinito. Ora, se o R equivalente está no denominador e se 1 sobre ele tende a infinito, só tem um jeito. O R equivalente tem que ser muito pequeno. O R equivalente tem que tender a 0. Então, moral da história, quando você fecha um curto aqui, isso é equivalente a um circuito cuja resistência equivalente vai tender a 0. E aí a gente pode analisar o que acontece nesse circuito equivalente. Então aqui eu tenho a tensão V da bateria diretamente ligada na resistência equivalente. Então posso escrever V é igual a R equivalente vezes I. Portanto, I, que é a corrente, vai ser igual a V sobre R equivalente. O V é o V da bateria, que está ligando aqui diretamente na resistência equivalente. E o R equivalente, a gente acabou de discutir, que nesse caso de um curto-circuito, ele vai tender a 0. Então, quando você pegar a corrente aqui, olha, e analisar que ela vai ser V dividido por um número que tende a 0, que é o R equivalente, essa fração, V dividido por R equivalente, isso vai explodir para um número muito grande, né? Então, na matemática aqui, a gente diz que quando você fecha aqui um curto com uma resistência que tende a 0, no caso de um condutor, né, ideal, a conclusão no frigir dos ovos é que a gente vai ter uma corrente no circuito
explodindo para infinito, né? Tendendo a infinito. Na prática vai ser uma corrente absurda que vai provavelmente causar risco de incêndio, né? Se for, por exemplo, a rede elétrica de uma casa, né? Agora vamos falar de medidas elétricas. Para fazer medidas elétricas, a gente usa dois aparelhos, o amperímetro, quando você quer medir corrente, né? Lembrando que unidade de corrente é ampere, e a gente usa o voltímetro quando a gente quer medir a tensão ou a diferença de potencial, né? Tensão elétrica. Normalmente, hoje, né, a gente faz isso através do mesmo aparelho, que é chamado de multímetro. Aí tem uma imagem de um multímetro e ele tem as funções. Ele tem a função, você pode ligar ele na função voltímetro, ligar ele no V, ou você pode ligar ele na função amperímetro. Vamos começar primeiro analisando o modo amperímetro, tá? Então a primeira coisa é o seguinte: se você quer usar um amperímetro num circuito, a gente vai representar um amperímetro por uma bolinha com a letra A. Então esse circuito está dizendo o quê? Tem uma bateria de tensão V, né, ligada a um resistor, e nesse circuito tem um amperímetro ligado aqui em série com esse resistor. Então a primeira coisa do amperímetro é o seguinte: se você quer medir a corrente que passa no resistor, nesse resistor aqui, por exemplo, o amperímetro tem que ser ligado em série. Por que que ele tem que ser ligado em série? Por um motivo muito simples. Se você liga o amperímetro em série, obrigatoriamente a corrente que passa pelo amperímetro é a mesma corrente que passou pelo resistor. Então, se você quer medir a corrente que passa em qualquer lugar, você tem que botar um amperímetro em série com esse cara que você quer saber quanto vale a corrente nele, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: o seu instrumento de medida, ele não pode interferir muito no seu circuito, porque se você bota um instrumento ali e ele bagunça o seu circuito e altera o valor da corrente, você está fazendo uma interferência ali. Então a gente quer um instrumento como se ele perturbasse o mínimo possível o seu circuito. E aí qual é a forma de fazer isso? Qual é a forma de ligar um instrumento aqui para medir corrente, de modo que ele interfira o mínimo possível no que acontece no circuito? É você trabalhar com um aparelho que tenha resistência interna, tem que tender a zero, ela tem que ser muito próxima de zero. Por que que isso é importante? Pelo seguinte: vou chamar de X a resistência interna no amperímetro. Então, vou supor aqui que o X é muito pequenininho e que ele tende a zero. Como é a resistência equivalente desse circuito se você inclui um amperímetro nele? Você passa a ter duas resistências em série. A resistência do amperímetro eu estou chamando de X e a resistência do resistor aqui eu vou chamar de Rzão. Então, a sua resistência equivalente vai ser uma resistência equivalente em série de Rzão mais X. Para que esse X interfira o mínimo possível, ele tem que ser muito próximo de zero, de modo que a resistência equivalente fique, né, mesmo que seja aproximadamente, ela tem que ser igual à resistência do resistor. E a forma disso acontecer é a resistência interna do amperímetro tender a zero. Por que que eu quero que a resistência equivalente não sofra alteração? Porque se a resistência equivalente muda, a corrente no circuito muda. Porque nesse circuito, por exemplo, você pode dizer que o V vai ser igual ao R equivalente dele vezes o I. Então, se ao colocar um amperímetro o R equivalente aumentou ou diminuiu, isso vai levar como consequência numa mudança da corrente. Então, de que adianta medir uma corrente que o seu instrumento está alterando o valor dela? Não faz sentido. Então, você precisa de um instrumento que tenha uma resistência interna que tenda a zero. Em resumo, amperímetro tem que ser ligado em série. E se o amperímetro for um bom instrumento, né, o melhor possível é fazer a resistência interna dele tender a zero. Agora vamos para o voltímetro, tá? O voltímetro já vai mudar a lógica dele.
o voltímetro ele vai ter que ser ligado em paralelo e ele vai ter que ter uma resistência interna tendendo a infinito. Vamos entender primeiro por que ele tem que ser ligado em paralelo. Bom, ele tem que ser ligado em paralelo porque se você quer medir, por exemplo, a tensão, a diferença de potencial entre os extremos desse resistor, o seu instrumento de medida ele tem que estar submetido à mesma tensão do resistor. Porque você só vai conseguir medir aquela tensão se o seu instrumento estiver sofrendo a mesma tensão do que você quer medir. Então, qual é a forma de você ligar um instrumento que tenha a mesma diferença de potencial aqui do resistor? É fazer uma ligação em paralelo, porque a gente já discutiu que numa ligação em paralelo, todo mundo que está ligando em paralelo está submetido à mesma tensão. No amperímetro é o contrário, você quer medir corrente, então lá é em série, porque a corrente ela é a mesma num circuito em série. Já a tensão é o contrário, a tensão é a mesma quando você liga em paralelo. E, mais uma vez, o seu instrumento de medida ele tem que fazer a coleta do dado, mas ele não pode alterar os dados do seu circuito, não pode alterar a corrente total do circuito. Você tem que fazer essa medida sem perturbar o circuito. E qual que é a forma de fazer isso? Bom, vou chamar a resistência interna desse voltímetro de X maiúsculo. Então, como é que fica a resistência equivalente nesse circuito? Pela equação, né, 1 sobre R equivalente vai ser 1 sobre a resistência do resistor mais 1 sobre a resistência do voltímetro. Qual que é a forma dessa conta aqui não alterar a resistência equivalente? Antes do voltímetro, sem o voltímetro, a resistência equivalente é a própria resistência do resistor, porque não tem mais nada no circuito. Então, qual que é a forma de eu adicionar um cara aqui em paralelo, mas não alterar o valor da resistência equivalente? É fazer esse termo aqui, 1 sobre x, 1 sobre x ele tem que ser 0, de modo que 1 sobre a resistência equivalente fique 1 sobre R. E qual que é a forma da fração 1 sobre x tender a 0? É fazer o x ser muito grande. Então, se a resistência interna do voltímetro for muito grande, né, em matemática dizendo aqui, no caso ideal, essa resistência tende a infinito, a fração 1 sobre x, quando o x tende a infinito, essa fração vai tender a 0. Então, eu vou ter que 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência do resistor. Logo, a resistência equivalente vai ser praticamente a resistência R do resistor. Então, moral da história, um voltímetro tem que ser ligado em paralelo e a sua resistência interna tem que tender a infinito. Isso tudo no caso ideal, né? Então é o contrário, o amperímetro e o voltímetro é o contrário. No amperímetro, você tem que ligar em série e a resistência interna do amperímetro tem que tender a 0. Já no voltímetro, você tem que ligar em paralelo e a resistência interna do voltímetro tem que tender a infinito. Então essa é a ideia. Vamos ver um exercício da UFMG, na época que a UFMG tinha o seu vestibular. Então vamos lá. Neste circuito existem duas lâmpadas iguais, indicadas por L. Está aí na figura. Lâmpada L, tem duas aqui, ligadas a uma pilha E, a um amperímetro A, amperímetro esse camarada aqui, né? A um voltímetro V, o voltímetro está aqui no meio, e a chave C inicialmente aberta. Então você tem uma chave aqui que você pode fechar ou abrir esse ramo aqui, ó, que passa por essa lâmpada. Considere os medidores ideais e despreze a resistência interna da pilha. E aí ele quer saber o seguinte: a chave C está aberta, fechando-se a chave C, as leituras dos medidores irão apresentar em relação aos valores iniciais. No fundo ele quer saber o seguinte: a chave C está aberta. Aí o amperímetro vai registrar um valor de corrente e o voltímetro que está aqui vai registrar um valor de tensão. E aí ele quer saber o seguinte: quando eu fecho a chave,
e aí eu ganho mais esse ramo aqui no circuito, né? Em paralelo. O que vai acontecer com a corrente? O que vai acontecer com a tensão? Vai mudar? Não vai mudar? Se mudou, quem mudou? O A, o amperímetro, ou o V do voltímetro? E se mudou, aumentou ou diminuiu? É isso que ele quer saber, tá aí as alternativas. Ao fechar a chave C, eu vou ter um aumento em A, diminuição em V, aumento em A, mesmo valor em V, diminuição em A, enfim. Ele vai te dar várias possibilidades aí para você analisar. Então, vamos analisar esse circuito. O primeiro passo é desenhar esse circuito de uma forma mais didática, tá? Então aqui eu fiz um diagrama que vai facilitar para a gente. Então aqui eu tenho uma bateria, desenhei aqui a bateria, vou chamar essa tensão de V, né? Como é usual. E aí aqui, ó, essa bateria, primeiro cara que ela liga é um amperímetro. Então já liguei ela aqui no meu amperímetro. E aí esse amperímetro, ele sai aqui desse extremo dele, ele tem 3 ramos, ó. Ele tem um ramo que passa por uma lâmpada e fecha aqui na bateria. Então esse primeiro ramo, ó, passa pela lâmpada e fecha na bateria. Ele tem um segundo ramo em paralelo com essa lâmpada, que é o ramo aqui que passa pelo voltímetro. E de novo, fecha aqui num condutor até a bateria. Então ele vai ter esse segundo ramo aqui, passa pelo voltímetro, tá aqui o voltímetro. E depois ele fecha lá na bateria de novo. E tem o terceiro ramo aqui, que vai passar por outra lâmpada, que é idêntica à anterior, e passa por uma chave. E depois isso daqui fecha lá na bateria. Então o último ramo passou pela lâmpada, tem a chave aqui aberta, e depois a coisa vem aqui para o mesmo potencial do polo menor da bateria. Então esse é o circuito, né? Eu desenhei ele na forma de diagrama para ficar mais fácil. Vamos ver o que acontece. Vamos considerar primeiro o caso da chave aberta, tá? Então se a chave está aberta, esse último ramo aqui, que tem essa lâmpada, o circuito está aberto, então esse aqui é um ramo morto. Não tem como fluir corrente aqui, né? Então é como se o circuito fosse só aqui o amperímetro e o voltímetro e a primeira lâmpada em paralelo, ok? Então esse circuito, eu vou representar ele aqui por um circuito equivalente e vou considerar a resistência equivalente entre a lâmpada e o voltímetro. E ver o que acontece com essa resistência equivalente. Isso com a chave aberta, tá? O amperímetro, a gente sabe que a resistência interna dele é 0, porque o amperímetro é ideal. Então, eu somar esse R equivalente depois com a resistência interna do amperímetro, que é 0, não vai mudar nada, né? Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser basicamente a equivalente desse trecho em paralelo. Então, vamos lá. Então, com a chave aberta, eu vou ter que, nesse trecho em paralelo da lâmpada e do voltímetro, 1 sobre a resistência equivalente desse trecho vai ser 1 sobre a resistência da lâmpada mais 1 sobre a resistência do voltímetro. Se o voltímetro é considerado ideal, a resistência dele vai ser muito, muito, muito grande, né? Vamos imaginar que ela tende a infinito. Então, 1 sobre um número muito grande que tende a infinito, essa fração, 1 sobre um número extraordinariamente grande, vai tender a 0. Então, ficou 1 sobre a resistência da lâmpada mais 0, e vai ser 1 sobre a resistência da lâmpada. Então, 1 sobre a resistência equivalente, moral da história, né? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência da lâmpada. Moral da história, a resistência equivalente desse circuito com a chave aberta vai ser a própria resistência da lâmpada. É como se a resistência em paralelo aqui do voltímetro não interferisse em nada no circuito. E é isso que a gente quer. A gente quer medir sem perturbar o circuito. Por isso a resistência do voltímetro tem que ser muito grande, né? Então, beleza. Agora eu vou fazer a mesma análise com a chave fechada e ver o que acontece com a resistência equivalente. E por que, recapitulando, por que eu quero saber o que acontece com o R equivalente? Para ver se o R equivalente vai mudar e, consequentemente, se a corrente
do meu circuito equivalente vai mudar. Se a corrente mudar, o amperímetro vai sofrer uma mudança na sua leitura ao fechar a chave C. Essa é a ideia. Então vamos agora fechar a chave C. Então relembrando, chave aberta, a resistência equivalente do circuito é a resistência de uma lâmpada, né, da lâmpada que está ligada aqui. Fechando a chave C, tá? A figura aqui está aberta, mas vamos imaginar que a gente fechou aqui. Aí eu passo a ter três camaradas em paralelo aqui. Uma lâmpada, o voltímetro, mais a outra lâmpada. Então agora a resistência equivalente, 1 sobre R equivalente, vai ser 1 sobre o R da primeira lâmpada, mais 1 sobre a resistência do voltímetro, que a gente vai considerar um voltímetro ideal. Então vai ser um número muito grande, né? Tendendo a infinito. Mais o último ramo aqui que está em paralelo, 1 sobre o R da segunda lâmpada. Esse termo aqui, pelo mesmo motivo de antes, 1 sobre um número muito grande vai para 0. Então, somando esses termos aqui, vai dar 2 sobre o R da lâmpada. Então, 1 sobre o R equivalente, o que aconteceu? É igual a 2 sobre o R da lâmpada. Então, o R equivalente com a chave C, com a chave fechada, vai ser o R da lâmpada dividido por 2. Então, o que aconteceu ao fechar a chave? Antes, com a chave aberta, o R equivalente do circuito era o R da lâmpada. E ao fechar a chave, com duas lâmpadas ligadas, o R equivalente do circuito passou a ser metade. E aí a gente conclui o seguinte, olha, V é igual ao R equivalente do circuito vezes a corrente. Vamos pensar no circuito equivalente aqui em cima, ó, na direita. Então, I é igual a V sobre o R equivalente. Se ao fechar a chave C, eu observo que o R equivalente divide por 2, e o R equivalente está no denominador, eu vou concluir que se o R equivalente divide por 2, a corrente do meu circuito equivalente dobra. Então, o meu amperímetro, que está aqui medindo essa corrente, né, que é a corrente total aqui do meu circuito, vai ter que dobrar o valor da leitura dele. Vamos lá nas alternativas. Então, olha lá. Na letra A fala que a leitura do A aumenta. Pode ser a letra A. Na letra B também fala que a leitura do amperímetro aumenta. Pode ser a letra B. A letra C já pode ser eliminada, porque diz que a leitura do amperímetro diminui. A letra D também, porque fala que não muda o valor. E a mesma coisa para a letra E. Mas eu não vou chutar, a gente vai continuar a análise. Porque eu quero saber o que acontece com a leitura do voltímetro quando a gente fechar essa chave, tá? Então vamos ver aqui, ó. Fechar a chave pode alterar a resistência equivalente. Já vimos que sim. E que isso pode alterar a corrente do circuito. Já vimos que sim. A resistência equivalente vai cair pela metade quando fecha a chave e a corrente vai dobrar. Mas e a tensão? Será que a tensão V, medida por esse voltímetro, ela vai mudar? E aí vamos analisar aqui, olha. Então vamos ver o que acontece. Então eu vou chamar aqui, ó, a diferença de potencial da bateria é V. Então eu vou falar que aqui no menor é 0 e aqui é V. Então a gente tem aqui, ó, um fio condutor. Ao passar pelo amperímetro, poderia até ter uma queda de potencial aqui, porque o amperímetro, tendo uma resistência, eu poderia ter um RI acontecendo aqui. Mas, como a questão diz que o amperímetro é ideal, o R do amperímetro está aqui de vermelho, ele tende a 0, então o RI, que seria a queda de potencial que vai acontecer aqui no amperímetro, o R dele vai para 0, a queda de potencial no amperímetro é praticamente 0. Então, se aqui eu tenho um potencial V, nesse extremo da bateria, não sofre variação nenhuma no fio condutor, também não sofre variação no amperímetro. Então, o que chega aqui? V. Chegou aqui o valor V. E se eu continuar caminhando para cá, como isso é um condutor ideal, aqui eu também tenho o potencial V e o mesmo para o outro extremo da lâmpada aqui, né? E a mesmo raciocínio vale aqui quando você pega o potencial menor 0, olha. E aqui é um fio condutor ideal,
né? A resistência é zero, então não vai ter nenhuma variação de tensão aqui. Então, esse aqui, o potencial, eu chamo de zero. Ele vai chegar como zero aqui, vai chegar como zero ali também no extremo do voltímetro e vai chegar como zero no último ramo. No frigir dos ovos, o que aconteceu? Qual é a tensão aplicada na lâmpada? Eu tenho V e zero. Então, a tensão aplicada na lâmpada é o V, é o mesmo V de diferença de potencial da bateria. E qual que é a tensão aplicada nos extremos do voltímetro? De novo, o voltímetro está entre 0 e V, então também está submetido a V. Mas enfim, o fato de eu fechar ou não a chave não muda em nada o raciocínio que a gente fez aqui. Se aqui é 0, vai chegar a 0 aqui na primeira lâmpada, vai chegar a 0 aqui no voltímetro. Se aqui o potencial é V, vai chegar como V na primeira lâmpada, vai chegar como V no voltímetro. Isso independe se eu fecho ou deixo aberta essa chave. Então o valor, a leitura do voltímetro, V, ela não vai sofrer alteração no momento que você fecha a chave. Então, moral da história, agora eu mato a dúvida entre as alternativas A e B. Eu já sabia que a corrente aumenta, a leitura do amperímetro A aumenta e eu vou ter o mesmo valor de tensão. Até a próxima, forte abraço.